resolvi fazer esse vídeo contando um pouco da minha impressão de Dom Casmurro de Machado de Assis. Terminei de ler ele ontem e eu vi algumas análises na internet, né, principalmente sobre a polêmica, né, de Capitu trair ou não Bentinho. E eu gostaria de dar, né, o meu parecer do caso. Bem, começando, né, dando um background, assim, a meu respeito, eu não sou literata, assim, não sou da área, sou economista de formação e curiosa por natureza, gosto muito de literatura e de literatura clássica, e esse é o meu quarto livro de Machado de Assis que eu leio. Eu comecei lendo A Mão e a Luva, que eu ganhei de presente de uma professora minha no ensino médio, e eu acho que foi uma ótima maneira de começar em Machado de Assis, porque é um livro muito palatável, principalmente para uma mente jovem, né? Ali eu era adolescente e tudo mais. É um livro que se enquadra ali, né, dentro do romantismo. Então, é uma pegada diferente dos outros livros de Machado de Assis, sabe? Então, foi muito bom para começar. E aí depois eu tentei ler Memorial de Aires, que eu ganhei nessa mesma época, porém não consegui engajar na leitura. E aí eu acabei lendo depois Papéis Avulsos, que é uma coletânea não, é um livro com contos. E gostei bastante, principalmente do Alienista. Nossa, eu amo aquele conto. Depois eu li Memorial de Aires, consegui ler, li tem pouco tempo. E, assim, é uma leitura difícil, sabe? No sentido de que é um português, é uma linguagem bem diferente, né? Porque, enfim, é um escritor do século XIX, então o português é praticamente outro. E além do mais, o Memorial de Aires, ele também é sobre pessoas mais velhas, né? Ele é contado do ponto de vista de um personagem também, assim, mais velho. E os dramas são ali entre pessoas mais velhas, então isso também pra mim, tornou a história um pouco maçante, assim. Mas eu sou resiliente e eu fui lá e terminei o livro. E é uma leitura interessante, né? Porque Machado de Assis sempre traz um cunho social muito forte, né? O contexto histórico, enfim. E pra mim isso foi bem interessante. E aí, depois eu li finalmente Dom Casmurro, porque eu ainda não tinha lido. Falei, gente, como assim ainda não li Dom Casmurro? E aí essa edição aqui eu comprei no sebo, tanto que tá bem velhinha já. É uma edição da Editora Moderna, cuja as letras são tão pequenininhas, são bem pequenininhas, mas enfim, até que dá, né, pra ler. E o interessante dessa edição aqui é que ela vem com notas de rodapé que explicam algumas referências utilizadas por Machado de Assis na obra. Ele usa muitas referências de mitologia grega, de Shakespeare. Então ele vai, enfim, soltando, né, essas referências ao longo do livro, e tem as notas de rodapé aqui explicando. Eu achei isso muito bom, né, pra gente entender melhor, né, o que o autor tá querendo dizer ali, porque muitas dessas coisas também eram num contexto, assim, de, sabe, de ironia, de sarcasmo, né, que o Bentinho, ele tem essa veia, assim, né. Mas no que tange ao português, também é aquele português, né, bem antigo, assim, né, bem formal. Mas isso pra mim não foi um ponto, porque eu já tô acostumada a ler coisa velha. Sou uma pessoa que lê coisa velha. Então, fluiu. E aí, né, pra quem não sabe, provavelmente você que tá vendo esse vídeo já sabe, Dom Casmurro, ele conta a história, né, tipo assim, são as lembranças do Bentinho, né, ele já mais velho, na sua terceira idade, né, ele vai lembrando, né, suas memórias e vai contando. E ele é da área do direito, né, o Bentinho, e ele meio que vai contando a história, meio que para julgar, né, a Capitu. E aí ele passa, assim, muita parte, a maior parte do livro, é ele se debruçando sobre a juventude dele, sobre o início ali da paixão com Capitu,
né? É aquela coisa que eles eram muito amigos de criança, vizinhos, e aí eles foram crescendo e tudo mais. Enfim, ele foi se apaixonando por ela. Tem uma coisa que é muito interessante, que ele tá ouvindo a conversa entre a mãe dele e o agregado da família, José Dias. O agregado da família, né, que era um pseudomédico, um cara que se apresentou para a família dizendo que era médico, e aí curou lá a enfermidade, curou de umas escravas e tudo mais, e acabou que a família meio que abraçou ele ali, né, ele ficou morando com a família, depois ele revelou que ele não era médico coisa nenhuma, mas continuou ali com a família e tudo mais, enfim, era o agregado da família. Ele ouviu uma conversa, né, desse agregado da família, relembrando a mãe do Bentinho que tinha feito uma promessa de colocar o Bentinho no seminário. E fala bem assim, e ainda, tipo assim, lembra a mãe dele dessa promessa e ainda fala, tipo assim, meio que dá um aviso pra mãe dele, né? Nossa, Bentinho tá brincando demais com a vizinha, né, e tal. E aí depois que ele, tipo assim, que ele ouve essa desconfiança, né, do José Dias, que o José Dias estava meio que desconfiado dele, colado demais com o Capitu, que ele começa a, de fato, olhar pra Capitu com esses olhos, sabe? E, enfim, aí ao longo do livro, você pode olhar, né, e percebendo a, a construção ali do personagem, porque tem vários aspectos, né, da personalidade ali do Bentinho que é bom da gente prestar atenção, porque vai ter um peso na hora da gente, né, julgar a Capitu ali no final. E aí, enfim, a maior parte do livro ele se debruça sobre essas lembranças da juventude e tudo mais, até ele entrar no seminário, né, porque a mãe dele vai cumprir essa promessa dele virar padre, e aí ele entra no seminário. E aí é aquele chororô e tudo mais. E aí no seminário, ele meio que já dá uns rompantes, né, de ciúmes, muito ciumento da Capitu, né? Tem uma vez que ele pergunta para José Dias, como é que anda a Capitu? E aí ele fala, aí José Dias fala que ela tava bem, que ela tava feliz, serelepe, lá pela vizinhança, e ele fica assim, tipo, como assim ela tá feliz, sendo que eu tô aqui triste, sabe? Ele já fica já com ciúmes. E é também no seminário que ele conhece o Escobar, que é muito amigo dele, que ele tem uma afeição enorme por Escobar. E é assim, e é um pouco estranho, sabe? Porque ele não fala de nenhum outro amigo do seminário, ele só fala do Escobar. E fala das qualidades de Escobar. E tem até um trecho no livro, tipo assim, que o Escobar tá com, que o Bentinho tá com o Escobar lá no seminário, e os dois, na verdade, estão fazendo ali umas brincadeiras, são as coisas de matemática, e aí o Bentinho se surpreende, assim, tipo, nossa, Escobar, que interessante isso que você fez, e eles comemoram e se abraçam, e, tipo, uma coisa, assim, muito calorosa, sabe? E aí eles são até repreendidos ali, né, pelos responsáveis deles lá no seminário, tipo, vamos com calma aí com essa comemoração aí, sabe? Vocês estão muito... tem outra parte também que o Escobar vai visitar ele lá na casa dele, em Mata Cavalos, tipo, finais de semana e tudo mais, quando o Bentinho ia visitar a família, o Escobar foi também, e ele foi se despedir de Escobar no ponto de ônibus, e ele fala que foi uma despedida muito calorosa e tudo mais, e que ele ficou um tempão, assim, tipo, esperando, né, o ônibus ir e tudo mais, na esperança, assim, de que o Escobar olhasse pra trás de volta e ele tá ali pra acenar, mas não olhou, enfim. E aí isso chama a atenção de Capitu, fala assim, nossa, quem é esse seu amigo, né, que você gosta tanto dele? Porque, enfim, era nítido, né, então ele admira muito Escobar, né. Tem outro trecho também mais à frente, né, que ele fala que ele pega assim nos braços de Escobar e sente e fala tipo assim, nossa, eram muitos mais fortes que os meus e não sei o quê. E no escritório do Bentinho tinha uma foto do Escobar do lado da foto da mãe dele. Então, é como se Escobar fosse tipo assim, uma figura masculina, a versão masculina da Capitu, sabe? Então, assim, era uma afeição muito forte que ele tinha pelo Escobar e também por Capitu. E aí, enfim, ele vai estar lá no seminário, e aí quem tem a ideia de
para ele sair do seminário, que ajudava ele a se livrar daquilo, era o Escobar. O Escobar que deu a ideia para ele, falando assim, sua mãe prometeu que, que ela ia dar um padre, né, para Deus, não precisa ser necessariamente você, né? Sua mãe pode patrocinar que um órfão vire padre e aí tipo assim, a promessa vai se cumprir e vai estar tudo certo. Enfim, a Escobar que deu essa ideia maravilhosa, eles seguem com esse plano, então Bentinho consegue sair do seminário, Escobar também sai do seminário, não se torna padre, porque tem até uma parte também que eles fazem uma confidência um pro outro, né? E o Bentinho fala que ele não quer ficar no seminário e tudo mais, e aí já fala que é uma pessoa, né? E o Escobar fala que também não quer ficar, que tem vocação para o comércio e tudo mais. E aí ele sai do seminário, e aí depois que passa essa parte, assim, né, ali da adolescência e tal, já Machado de Assis já anda, assim, a passos largos, né, com a história, ao longo do tempo. O Bentinho, ele vai para São Paulo para fazer direito, e aí já volta, aí já casa com Capitu, e o Escobar casa com a melhor amiga de Capitu, com a Sancha. E eles vivem ali, né, muito próximos e tudo mais. E aí, enfim, eles vão vivendo ali naquela vida, sabe? Aquela proximidade toda ali de casal e tudo mais. E aí ele já vai dando, assim, tipo, indícios, sabe? De desconfiança de Capitu. Tipo, já vai soltando umas coisinhas, né? Até que eles têm um filho e ele começa a ver que a criança, ela tem, tipo, traços de Escobar. Mas tudo começa porque a criança, que é o Ezequiel, ele tem mania de imitar os outros. E aí, ele imita, tipo assim, como é que o José Dias anda, sabe? Ele vai imitando as pessoas. E nisso, o Bentinho começa a olhar, a ver na criança, tipo assim, traços do Escobar. E, enfim, Capitu repreende muito, né, o Ezequiel por isso. Não gosta dessa mania do Ezequiel de ficar imitando as pessoas, sabe? E eu acho que isso é um ponto que também o Bentinho ressalta, né, quando ele fala. Enfim, Capitu não gostava dessa coisa do filho, essa mania do filho de ficar imitando, enfim. E aí, a criança imita todo mundo. Mas aí quando imita o Escobar, nossa, tá aparecendo o Escobar. Aí ele já começa a cismar que a criança não é filho dele. E aí, com o tempo, assim, ele começa a não querer, tipo assim, a ver muito isso, sabe? Tipo assim, a ficar muito claro pra ele, na cabeça dele, que o menino não é filho dele. Aí ele tenta, tipo, tapar o sol com a peneira, mas não consegue. Enfim, e no final, ele dá um jeito, né? Ele manda o pessoal, né, pra Suíça, ele manda a Capitu e o Ezequiel pra Suíça. E aí tem até, como Machado de Assis, ele tem esse cunho muito social, né? Tipo assim, ele traz esse ponto, né, de como que as pessoas se preocupavam tanto com a aparência. Porque Bentinho, ele manda Capitu e Ezequiel pra Suíça, e aí ele faz viagens todo ano, né, pra Europa, pra fingir aos olhos das pessoas que ele tá indo visitar Capitu e Ezequiel, mas ele não tá indo visitar Capitu e Ezequiel, ele simplesmente quer se livrar. E nisso eu esqueci de comentar que, acho que não precisa nem falar, né, que tá cheio de spoiler isso aqui, enfim. E aí, quando o Ezequiel ele ainda é criança, o Escobar morre, né, e enfim, eu acho que isso também é um ponto, sabe? Assim, um ponto muito importante, porque, sim, o Escobar falece. E, enfim, aí o menino vai pra a Suíça junto com o Capitu. E, enfim, ele não quer, meio que não quer saber, sabe? E aí depois que Capitu falece, o menino... Eita! Aí depois que Capitu falece, o menino ele retorna, né? E ele meio que, tipo assim, vê ali na figura do menino o amigo dele, Escobar. Assim, na construção do livro fica muito claro, assim, pelos olhos únicos e exclusivos do Bentinho. É meio que claro que Capitu traiu
o Bentinho com Escobar e que o Ezequiel é filho de Escobar. Só que ele constrói toda a narrativa, né? A história, ela é contada, é uma história contada em primeira pessoa do ponto de vista do Bentinho. Então a gente não conhece nenhum outro ponto de vista da história, a não ser o dele mesmo. E ele vai construindo, né, essas lembranças dele para construir essa narrativa em cima da figura de Capitu, sabe? Só que essa coisa dos ciúmes dele, sabe? Ela é muito forte. O Bentinho, ele era um cara meio que inseguro de si próprio, sabe? No começo, ele fala que, enfim, a Capitu ela era muito esperta e ficava bolando planos, sabe? Era a Capitu que meio que arquitetava, sabe? Assim, muitas coisas ali na juventude, sabe? Entre ele, a mãe dele, enfim, pra driblar as coisas e tudo mais. E, enfim, aí ele até fala que Capitu era mais mulher do que ele era homem, né? E quando ele fala também de Escobar, ele ressalta também muitas qualidades, muitos enfim, aspectos de Escobar que ele meio que inveja, assim. Então, assim, Bentinho, ele tinha esse problema, e eu acho que essa insegurança, né, fazia com que ele fosse muito ciumento. E o ciúmes, ele deixa ele faz as pessoas enxergarem as coisas enviesadas, né? E eu acho que esse é um ponto, é o outro ponto chave, sabe? Porque os ciúmes, gente, tipo assim, a criança imitava todo mundo, mas a partir do momento que começa a imitar o Escobar, ai meu Deus, ele se parece muito com o Escobar, ele é filho do Escobar, sabe? Até que ponto isso é realmente verdade ou é algo que tá na cabeça do Bentinho? Porque a gente sabe o que o ciúmes pode fazer na cabeça de uma pessoa. Ela cria histórias, ela cria cenários, justificativas e tudo aquilo faz total sentido na cabeça da pessoa que tá enciumada, sabe? Então, isso é um ponto. E a afeição exagerada, sabe, do Bentinho com Escobar, faz pensar que Escobar fosse, sabe, tipo assim, como ele podia ter uma afeição, talvez, um tanto quanto homoafetiva, pro lado de Escobar, assim como tinha, assim, né, com a Capitu, ele também tinha com o Escobar. Eu acho que isso é uma possibilidade, sabe, dele ter, assim, uma fixação, uma coisa, também com o Escobar. E isso tudo dá margem, sabe, pra ele começar a imaginar e criar cenários. Isso pode acontecer. Então, por outro lado, a priori, a minha primeira impressão foi que, tipo, traiu. Ele é corno mesmo, mas depois eu fiquei pensando, será que ele é corno ou será que ele tá, sabe, ou será que ele é muito ciumento e tá delirando? Entende? Eu acho que esse é um ponto. E, pra mim, eu realmente, assim, tô em dúvida. Tô em dúvida porque essa questão do ciúme, sabe? Pra mim é complicado. Só tem alguns pontos, assim, algumas situações, sabe? De dúvida que, tipo assim, tem uma parte, né? Um capítulo aqui que o Bentinho, ele vai no teatro sozinho e a Capitu fala, ai, tô com dor de cabeça, ai, não sei o que, e vai. E aí ele vai no teatro sozinho, só que ele volta no meio do negócio, né? No fim do primeiro ato ele já volta. E aí quando ele volta, ele encontra o Escobar lá no corredor. E a justificativa que o Escobar deu pra ele estar ali foi uma desculpa que não colou, sabe? Tipo assim, não fazia nenhum sentido ele estar ali, entende? Então assim, aquela foi uma situação muito estranha. Mas essa única situação é o suficiente pra gente tirar essa conclusão? Eu acho que não, porque eu acho que pode ter outras razões também, sabe? Não dá pra dizer o que aconteceu, né? Porque foi uma suposição. Então, a partir de uma situação que estava dada, o Bentinho imaginou todo o resto, né? Então,
fica aí, assim, muito aberto, sabe? É um livro muito aberto de interpretações. Eu acho isso, assim, genial. Mas o que fica pra mim é que Capitu gostava realmente do Bentinho, sabe? Depois que Bentinho manda ele, né, eles pra Suíça, ela continua mandando cartas pra ele, cartas muito apaixonadas. Então, acho que ela gostava muito dele, admirava muito ele. Ela pode não ser santa, mas o Bentinho também é um ciumento exagerado, sabe? Enfim. E a gente sabe que o ciúmes, ele pode, né, dar margem aí pra imaginação e pra, enfim, suposições aí acerca da realidade que podem ser muito erradas, né? Então é isso. Então, se Capitu traiu ou não o Bentinho, bem, assim, pra mim pode ter traído, sabe? Mas que isso não tira o mérito do ciúmes exagerado do Bentinho em cima dos dois, sabe? Enfim, eu acho que Capitu e Escobar eram ali o centro da afeição dele, né? E talvez o menino também pudesse atrapalhar, sabe? Tá no meio ali, sabe? O menino meio que tá sobrando na história entre, sabe, a afeição que ele tinha por Capitu, porque tem uma parte assim que ele meio que ele manda o menino para um colégio meio que semi-interno, assim, um colégio que ele vai passar a semana toda e só volta no final de semana, meio que, sabe? E aí nesses dias que o menino não tá em casa, ele tenta viver com o Capitu como se não tivesse nenhum problema, como se nada tivesse acontecendo, sabe? O que é estranho, o que pra mim é bem estranho. Mas enfim, é isso. Se Capitu traiu ou não o Bentinho, pra mim pode ter traído sim. Mas o Bentinho, ele é um ciumento alucinado. Eu acho que ele é um pouco assim. E enfim, essa é uma obra bastante interessante. Eu estou com vontade de explorar ela de outras perspectivas, porque aqui tem muito pano para manga, para interpretações de psicanálise, sabe, numa linha mais psicanalítica, também feminista, enfim, tem muita pano para manga. Mas por hora é isso, essa foi a minha breve análise e, enfim, e resumo do livro com alguns spoilers.